Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Cunha, falando diretamente de Saitama, aqui no Japão, para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, também aqui no Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Bora pra mais um episódio aí. E do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada, vamos nessa. Ele é o xodó da vovó. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. Nós que fazemos podcasts sabemos o quanto é prazeroso receber um elogio, ter uma interação dos ouvintes quando a gente lança um episódio novo e também quando a gente faz as nossas postagens nas redes sociais. Esse é o lado bom de tudo isso. Mas e as dificuldades? Quais são os desafios, o preço a se pagar para criar esse conteúdo? Isso é uma das coisas que ninguém fala, né? Mas nós aqui do Press Start vamos falar. E não falaremos sozinhos. Falando de São Paulo, do podcast dos nossos amigos Poucas Trancas, ele que não é a nossa última opção de convidado, o descamisado Johnny Rossi. Olá, meus queridos Escobar, você vai escutar isso aqui, você tá vendo, né? Você tá vendo que a gente tá devendo, o cara tá começando a dar as indiretas aí. Vamos fazer isso funcionar, por favor? Obrigado. Boa noite, meus queridos. Ou bom dia, né? Dependendo do horário que estiver ouvindo isso aqui. E pela primeira vez aqui no Press Start, ele que vai nos falar se ainda é host dos Perdidos do Mundo, Gui Cortelli, lá de Hamamatsu. E aí, Gui, beleza? Alô, babão. Host eu não posso dizer que eu seja mais. Mas eu não sei nem o que eu vou falar, tamo aí. Mas antes de irmos pro papo, ô Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? É só mandar mensagem pra gente no e-mail, nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site pressstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais, Will. Boa. E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, Facebook, Instagram e YouTube como @pressstartcastoficial. O Will, ele fechou o cu, né? Então não tem mais como vocês darem uma entrada lá, mas tá beleza. E o Twitter como PressStart_cast. E você pode ouvir os nossos episódios e assistir alguns deles, né, através do YouTube. O link ele vai estar na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Vai lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas o nosso canal. E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, pode nos apoiar através do apadrinhamento. Se você mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim, no padrim.com.br/PressStartcast, e através do PicPay, no picpay.me/PressStartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/PressStartcast. Então vá lá, escolha o plano que você achar mais interessante e nos apoie e ajude a fazer o Press Start cada vez melhor. Lembrando, né, que a partir desse episódio estaremos lançando a postagem para você participar do sorteio de uma caricatura feita pelo nosso amigo Sandro Rojo, lá no Instagram. E você que já é padrinho, está concorrendo ao sorteio exclusivo dos padrinhos. Mas eu tô meio quebrado agora, não posso ajudar com grana. Não tem problema. Ajude a divulgar o Press Start indicando aquele episódio que você mais gosta para os seus amigos. Pois quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante para as marcas virem anunciar e patrocinar o Press Start. E eu gostaria de deixar aquele abraço sempre para os nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha Elaine Sato, os nossos padrinhos Ginji Kemochi e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de você. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade e rápido no trampo, fala lá com o Zorzal. O cara manda muito bem na edição. Além aqui do Press Start, ele edita o podcast dos nossos amigos aqui dos Poucas Trancas, edita também a Dropzilla, o RP Guacha, no qual sempre a gente usa o sistema nos episódios de RPG, edita também o Projeto Drama, entre outros podcasts. E ele também tem seu projeto pessoal, o podcast de audiodrama Sci-Fi, o Arquivos da Patrulha, que foi finalizado há pouco tempo, mas é uma série muito boa de se ouvir. Ele tem os episódios curtinhos, né? Então dá pra maratonar rapidinho. Então, se você estiver precisando de um editor ou quiser aprender a editar, fala lá com o Zorzal, beleza? Bom, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, Press Start. Lisa comigo, chefe.
Falou que ninguém fala sobre os perrengues de manter podcast e tudo, não fala pro público, né? Porque no backstage, maluco, o que rola de reclamação, mano. Mas é isso que a gente vai trazer hoje, né? E pra gente começar, eu queria fazer eu queria que você respondesse assim de uma forma breve. Como e por que vocês começaram a fazer podcast? Quem começa aí? Vai, Johnny! Convidados primeiro? Então, geralmente eu sou o bocudo, né? Eu sou o bocudão que se propõe a falar primeiro. E respondendo... Primeiro é sempre quem pergunta, né, cara? É, isso que eu ia falar. Quem pergunta normalmente começa respondendo. Cara, eu vou falar que eu comecei a fazer podcast, assim como muita gente na época, por conta do Jovem Nerd, né, cara? Não tem como. Foram os primeiros caras que eu ouvi ali. O primeiro podcast que eu ouvi foi o Nerdcast. E aquela coisa de você... Né, cara? Não tem jeito. É o pai de todo... É o Odin da parada, não tem como, tá ligado? Não dá pra fugir. Porque aí aquela coisa de você escutar e, puta, eu queria estar no meio dessa conversa, eu queria estar interagindo com esses caras, batendo papo e não sei o quê. E, porra, quantas vezes eu já tive conversas iguais com os meus amigos e tal, e não sei o quê. E aí teve um fatídico episódio do Léo Lopes que ele falava mais ou menos como começar um podcast, né? Mais ou menos como dar início nisso, o que você precisava, como ir atrás e tal. E aí tinha eu e mais 2 amigos. Hoje eu faço podcast, é o meu 5º podcast, eu acho? 4º ou 5º? Eu já tive alguns podcasts. Eu já tive alguns podcasts antes do que eu tô atual. E começou assim, cara, juntar eu e mais 2 amigos e falar, mano, a gente sempre bate papo e dá muita risada conversando. Vamos gravar essa porra? Vamos gravar essa porra. E aí surgiu o primeiro podcast lá atrás. Mas inevitavelmente veio do Jovem Nerd, não teve como. É justo. E você, Gui? Eu comecei, na verdade, assim, eu até tinha pensado em fazer algum canal, assim, na época quando eu tava vindo pro Japão. E aí a ideia que a gente sempre teve foi de fazer algo meio, tipo, relacionado às curiosidades daqui. Só que isso já há algum tempo atrás. Só que na época já tinha muito canal que fazia isso, tá ligado? Então a gente foi meio que desistindo da ideia. E só que eu sempre consumi muito podcast. Obviamente começando pelo Nerdcast, né? Mas eu já consumia também o Matando Robôs Gigantes, 99, Cinema com Rapadura, as coisas que eu gostava, assim. E alguns outros programas que eu ouvia sempre por modo de podcast, né? Então Pânico, o Estádio 97, que eu gosto muito de futebol. Então, e como tinha a parte de tudo em podcasts, né? Então eu já consumia meio que assim. E aí, cara, a coisa começou meio pelo fato de que eu queria começar um projeto desse tipo, assim. E eu acho que o podcast seria algo que eu gostaria mais de fazer, pelo fato de ser essa coisa mais radiofônica, né? Eu sempre gostei muito dessa questão do rádio e tudo mais. E aí, cara, o Neil foi dando algumas ideias, aí eu chamei ele para fazer um podcast. Na verdade, ele e a minha irmã. E a gente ia começar um podcast onde cada um tava num lugar, eu no Japão, a minha irmã na Inglaterra e ele nos Estados Unidos. Então, por isso surgiu a ideia do Perdidos no Mundo, né? O Neil que você falou é o Neil? O Neil Isso, mesmo? O Neil, é mesmo, cara? Isso, que Alan, louco. E aí a gente começou assim, né, velho? E a ideia era meio que poder falar de tudo que a gente quisesse. Obviamente que tentando não ter muita polêmica, né? Então, praticamente exclui a parte de futebol, política e religião, basicamente. Então a gente já eliminava 85% das polêmicas do mundanas aí. E usava como pano de fundo muitas questões da cultura pop mesmo, assim, né? E só que, conforme o tempo foi passando, as dificuldades foram vindo e aí as coisas foram se encaminhando pra terminar, como terminou. Basicamente é isso. O Gui citou um negócio legal que... Desculpa, gente, eu sou uma pessoa que fala um pouquinho demais. A maioria, eu acho que o Gui é o único que não gravou comigo, então o pessoal tá acostumado. Eu falo pra caralho, foi mal. Você citou um negócio que é legal, cara, que você falou, pô, a gente tinha a ideia de abrir um canal e aí... Mas a gente gostava mais desse formato de podcast. Esse eu acho que é um momento que todo mundo que faz um podcast, em algum momento passa por isso, né? Tipo, eu vou pra um podcast ou vou pra um canal no YouTube, tá ligado? Eu tenho um conteúdo que eu quero fazer, eu quero distribuir o conteúdo de alguma forma. Eu vou pro YouTube ou vou pra um podcast, tá ligado? E aí tem essa coisa do podcast ser mais fácil, entre muitas aspas, de fazer, né? E ser muito mais fácil de consumir, mas apesar que é uma mídia que só foi conhecida agora, né?
Apesar de a gente sempre falou, não, podcast você pode colocar pra ouvir enquanto tá lavando louça, não sei o que, não sei o que lá. É mais fácil pra galera consumir, só que ninguém conhecia até pouco tempo atrás, né? Era muito nichado quem conhecia. Mas eu pelo menos, passei por esse ponto de, porra, eu vou abrir um canal no YouTube ou eu vou abrir um podcast, tá ligado? Tipo, pra que lado que eu vou? Eu consumo muito no trabalho. Sempre tem alguém que pergunta onde assistir o podcast, né? A Sim, galera cara, pode crer. Pode crer. Que agora ficou a questão do MesaCast, né? Então, agora a galera tá acostumada com os cortes, então o negócio tá mais pra YouTube do que pra rádio. E convém também, né, que aqui eu acho que 80% do Press Start e os nossos convidados também é um pouco desprovido de beleza. Então, eu acho que só ouvir... Isso ajuda, né? Pode crer. Que bom que ele falou 80%, porque eu sou os 20% da beleza, então... Eu pensei em falar isso, mas só que eu achei que ia ser muito desumilde da minha parte. Tá bom, gente. Autoestima, Feio sou já eu, viu, pronto, já viu que a autoestima aqui tá boa, né, cara? Mas e você, ô Reni? Porque eu vou deixar o André por último, porque eu acho que ele é a única exceção aqui. Mas você, por que você começou a fazer podcast? Então, cara, na verdade eu fui convidado no começo, né? O pessoal lá do Confraria, eles estavam começando um podcast lá no Brasil. E como eu sou muito amigo deles também e tal, e eles queriam alguém pra levar as também notícias... é velho, né? Pois é. Isso daí é um adendo. E como eles queriam algumas notícias sobre o mundo geek, principalmente aqui do Japão, aí eles me convidaram. Eu falei, beleza, bora fazer. Por isso que, aliás, o nome do meu podcast, Dropzilla, é Dropzilla, né? Porque antes eram drops que entravam no Confraria. Era coisa de 3 minutinhos, 5 minutinhos de notícia. E já era. Só que aí o Chris, né? O Bob, que foi o que me convidou pra fazer o quadro lá, ele tava curtindo as notícias e queria saber mais, né? Falei, mano, 5 minutos é muito pouco. Por que você não faz um podcast full, tá ligado? Tipo, 30 minutos, 1 hora. Aí eu fui pensando nisso daí, passou um mês e meio mais ou menos, virei pro Bob. Aquele lance que você tinha me falado, eu acho que eu vou fazer isso, cara. E aí o Dropzilla passou a ser um podcast à parte mesmo. Mas começou por um convite. Mas a inspiração realmente veio de Nerdcast, não tem jeito, cara. O Gui falou a tríade, o Nerdcast, o Matando Robô Gigante e o Rapadura Cast, que lá atrás, sim, ali no começão, era a tríade. Comentando esse que você falou lá dos velhos confrades, esse é o lado Disney da informação, né? Porque, na verdade, o Dropzilla, ele tava sobressaindo ao Confraria, e aí ele deu um jeito de sair com você de lá, né? Ah, foi por Dá isso? Um abraço aí, Cris. O Cris não me contou essa parte da história aí, não. É que igual quando você vai terminar um relacionamento, assim, você fala, o problema não é você, sou eu, né? Então Esse foi é o clássico, isso, né? Ele falou, eu acho que é muito pouco pra você, um drop. Eu acho que você deveria fazer o seu podcast, né? Eu não tinha entendido a deixa. Eu vou sentar aqui e vou repensar minha vida depois dessa. A vida eu não digo, mas quando você for contar a história da origem do Dropzilla, você já sabe agora como fazer. É justo. Você pergunta se quer a história real lá do Disney da história, né? Então... Faz um livro, aí você pode colocar a sua narrativa. Autobiografia, como é que fala? Não Na autorizada. biografia não autorizada. Biografia não autorizada, pode crer. Feita por mim mesmo, só que eu não me autorizo a fazer. É justo. E até explicando porque, aliás, eu vou deixar que o André explique o porquê que eu falei que ele é a única exceção. Então manda ver aí, André. Era isso que eu ia começar falando, né? Que ao contrário de todos aqui, talvez de todos que estejam ouvindo o Press Start nesse momento, eu não sou um fã do Nerdcast, eu não sou um ouvinte assíduo. Onde é o botão de derrubar aqui, mano? Inclusive, depois que a gente começou o Press Start, eu fui ouvir alguns episódios e gostei e não gostei, enfim, a minha relação é essa com eles. Infelizmente, gente, assumo. Alguns episódios eu acho muito bons, outros nem tanto, e gosto mais... Eu gosto de conteúdo quando eles falam de filmes, por exemplo, aí eu acho que eu consumo mais pelo YouTube do que o podcast em si. E gosto dos convidados, né? Tem um cara que fala de cinema que apareceu por lá também, que eu
assisto sempre, acho que é PH Santos o nome dele, PH Santos. do Rapadura. Ele era do Rapadura. Tá, então, eu gosto do jeito que ele fala dos filmes e tal, então assim, não é que eu não goste, né, tem os desdobramentos. O medo de ser derrubado, né, do episódio. Vocês já estão me zoando, eu não vou ficar aqui sendo zoado, entendeu? Mas é isso. Fazendo panos quentes foda, tá ligado? Não é que eu não gosto, peraí, né? Não é bem assim. Não é que eu não gosto, não é que eu não gosto, veja bem. Não é que eles não são bons, não é isso. O problema sou eu, né? Isso aí. Exatamente. Isso eu chamo de pisando, pisando nos cascas de ovos, né, mano? E esse papel geralmente é do Will. É ele então, que é o faz cara isso querendo me derrubar entendeu? aqui, ó, tomando meu lugar. Entendeu? Ele é o mediador da bagaça. Mas, como eu já falei várias vezes, e inclusive para outras pessoas, eu gravei um episódio agora com o Carlinhos, nosso querido amigo aí da podosfera nipo-brasileira, e falei disso lá também. O Will que começou essa bagaça aqui do Press Start e me convidou, a gente se conhece de muito tempo, né? Nós fizemos curso Senai juntos lá na nossa adolescência e quando ele me convidou, eu estava consumindo muitos podcasts, menos o Nerdcast, e não é porque eles não são bons, claro, né? Mas aí eu topei na hora da gente fazer isso aqui sem saber muito essas referências, mas tentando contribuir com o meu jeito. E aí, depois que a gente começou aqui, eu imaginei que dava para fazer algo. Tinha um outro amigo fazendo outros podcasts, que é o Dan Angel Lopes, o tio Dan. E aí eu lembrei que é um podcast sobre memórias afetivas, que todos aqui já participaram, menos o Gui, que participará em breve. E é isso, eu acho que quando a gente for falar de dificuldades de fazer um podcast, eu vou me referir um pouco mais ao Lembrei, que é ele que dá mais dificuldade. Aqui eu ajudo com a minha participação e deixo os perrengues pro Will contar aí o que ele faz. Desculpa, eu sou muito curioso, velho. Você não ouvia a galera do Nerdcast, MRG, Rapadura, etc, não sei o que. Você começou por qual podcast? Só pra... Olha, eu acho que assim como o Gui falou do futebol e do Pânico, se a gente for pensar em referência de estilo podcast em outra mídia, eram os que eu consumia bastante antes da onda do podcast. Mas quando eu peguei para ouvir podcast pela primeira vez, foram os de esporte, né? Essas mesas redondas que tinham, posse de bola, lá da UOL. E depois eu comecei a conhecer o Boa Noite Internet, do Cris Dias, acho que foi um dos primeiros que eu ouvi. De música eu também consumi alguns, então eram coisas que estavam mais relacionadas ao assunto do que ao tipo de podcast, né? Que é esse tradicional que eu depois vim saber, que é conversa, mesa de bar e tal. E agora eu confesso que tô numa onda de ouvir os roteirizados, assim, sabe? De querer fazer uma parada daquele tipo... Rádio Novelo apresenta, que dá um trabalho do cacete. Eles audiodrama? Tem uma grana... Não, eles fazem como se fosse um doc, uma reportagem, né? Eles elaboram assim, aí eles misturam a entrevista com a narração e contam as histórias. Só que os caras, quando vão apresentar os créditos, eles falam o nome de umas 30 pessoas, mais ou menos. Então, a pós-produção, a pré-produção, o roteiro, edição... É impossível eu fazer um tipo uma radionovela, né? Das antigas, assim, né? Não tenho como fazer isso nesse momento. Coisa de produtora. Os caras têm muita grana, velho. Eles têm dinheiro. E outra, acho que pra eles fazerem um episódio desses de meia hora, os caras gastam um mês fazendo, produzindo, pesquisando. Felizmente eu não posso nesse momento, tem que ganhar dinheiro. Mas o Zorzal ele faz já um storytelling, cara. Já é uma pessoa pra você trocar uma ideia pra tentar desenvolver alguma coisa aí, porque o do Zorzal é muito bom, cara. Tem uma qualidade profissionalíssima. O do Zorzal é bom demais. Não, mas ainda assim é uma equipe, né, cara? Ainda assim é uma equipe. Ainda assim tem a galera toda por trás e tal, sim. É que assim, ó, esse tipo de podcast que eu falei, tem Praia dos Ossos, a maior referência, foi uma série que eles fizeram contando o caso lá do assassinato da Ângela Diniz, foi um episódio lá nos anos 70. Então não ele é como se você estivesse assistindo um documentário. Imagina você assistir um documentário
só que eles transformam em episódios de podcast que é em áudio. E aí o que eu sei que eles fazem? Eles fazem esquema de roteiro mesmo, né? Eles pegam todas as entrevistas, escrevem as entrevistas, aí separam os trechos que eles vão usar na edição, e aí tem a parte que a narração corta a entrevista e a entrevista passa pela narração. Então é tudo bem construidinho, né? Por isso que é demorado, caro e tem 500 pessoas fazendo. O da mulher da casa abandonada foi um exemplo desse, né? É a mesma coisa, é esse aí, é esse o esquema que eu falei. Sim. O Chico Felice também, agora ele tá fazendo o ateliê, que ele assumiu tudo lá. É outro cara que quando ele termina os créditos, ele fala o nome de umas 100 pessoas. É mais um podcast só pra dar os créditos, né? É, exatamente. Ô, Will, só pra dar mais. Só rapidão, pra dar mais meus últimos 10 centavos aqui, né, de contribuição. O Johnny falou uma parada aqui que eu fiquei pensando com relação ao YouTube e podcast, que acho que me ajudou bastante a ir pro mundo do podcast e não pro YouTube, assim. Eu acho que é a questão da liberdade de poder falar algumas coisas, assim. Eu sempre achei o YouTube muito restritivo. Então, assim, ter que blipar algumas coisas, não que não seja algo bom, assim. No caso de você segurar um pouco os palavrões, digamos assim, por exemplo, né? Mas eu acho que, às vezes, cara, dependendo do que você vai falar, sempre escapa ou sai ou necessita de alguma palavra mais forte, assim, vamos colocar desse jeito. Eu acho que o podcast, ele tem um pouco mais dessa liberdade, foi o que me ajudou um pouco também, tá ligado? Então eu acho que também tem isso, assim. Imagina o Reni falando do cu do Will aí no no YouTube, né, cara? Press Start. Só se fosse no Youtuba, né? Não, mas aí vai da interpretação de cada um, que eu tava falando ali das redes sociais. Sim, claro, e do Press Start, não é o meu. Né? É do Press Start. É o cu indiano. É sempre difícil falar sobre essa rede social, as pessoas ficam doloridas, né? Gente, é o cu, é tão natural. Enfim, mas se a gente for parar pra pensar nisso, eu já falei uns 15 palavrão. E olha que eu falei, a gente começou o assunto agora. Eu já falei palavrão pra cacete. Eu sou um cara que usa palavrão de vírgula, tá ligado? Então, tipo, o Gui tem um ponto aí, porque no YouTube você tem que monetizar a parada. E pra monetizar você tem que evitar muita coisa, né, cara? Eu estaria... Mano, eu tentei controlar o meu podcast lá. Aquilo sai do controle de um jeito que eu não faz ideia, cara. Eu estaria fudido total. Palavrão, particularmente, eu gosto. Eu curto também. Mas assim, pra você ter uma ideia, eu acho que foi o episódio de Natal que foi mais 18. Não foi de Natal, não. Foi o anterior. Mas quase tivemos um episódio de Natal de mais 18, cara. O de Natal mais 18 do Press Start foi aquele outro que a gente fez a live, do ano Nossa, tô ligado passado, retrasado. Tô ligado. Aquele lá eu tive que colocar o negócio mais 18, porque... Bom, deixa imagina lá, isso né? no YouTube, cara. Não ia então. Não, pior que foi. Não tem como, tá ligado? Bom, e no meu caso, eu também, como assim, o Gui falou, né? Eu pensei em começar com um canal pro YouTube, né? Cheguei a comentar com o Reni. O Reni chegou a vir aqui em casa pra gente discutir um pouco sobre isso aí. Cheguei a comprar pedestal, essas coisas pra câmera. Só que daí depois eu comecei a assistir algumas coisas e essa minha... Não é síndrome, mas assim, sabe? Essa coisa que eu até comentei, falando da desproveniência de beleza, essas coisas, foi uma coisa que me pegou para iniciar, né? Que eu tinha uma dificuldade com câmera. E aí, quando veio aqui, o Reni me apresentou o canal do YouTube do Jovem Nerd, que ele falou, a gente poderia fazer alguma coisa mais ou menos nessa pegada, mas mostrando as coisas daqui do Japão. E aí eu comecei a assistir, e a minha esposa não gosta, né? E aí eu vi numa das postagens que ele fez lá falando sobre o Nerdcast de podcast. E o Renan também tinha comentado, mas eu nem tinha dado muita atenção, né? Porque eu até então não sabia o que era essa questão de podcast. Daí comecei a ouvir e falei, legal, dá pra gente fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer exatamente isso, né? Porque daí eu comecei a pesquisar outros podcasts e eu vi que muita gente que bebeu dessa fonte queria fazer um Jovem Nerd, né? Um Nerdcast com outro nome. E eu falei, acho que não dá pra fazer copiando, mas fazendo de uma forma diferente. E aí foi quando a gente começou o Press Start, que no início era um formato diferente.
a temática era diferente. E aí a No gente início, acabou no passando... início você quer dizer no primeiro episódio, né? Porque no segundo episódio já tomou forma. Já. Então, mas na verdade, ele iniciou a forma no segundo episódio, porque a gente fez o primeiro sobre mídias físicas e mídias digitais. E aí, na época, apesar da gente não ser diretamente filhos da pandemia, como muitos falam, né? Mas a gente iniciou antes de iniciar essa parte de pandemia. Mas aí no segundo episódio a gente foi falar sobre essa parte do corona. E aí até o que acaba ligando todo mundo aqui, o Neil, ele estava nos Estados Unidos, tinha chamado ele antes, né, para participar, só que daí tava meio corrido para ele lá. E porque o Neil também, a gente é amigo de infância também, né? Ele era amigo, ele tem praticamente a idade do meu irmão e sempre estava em casa, sempre estava nos eventos lá, que também participava das coisas lá da associação japonesa que eu participava. Daí eu fui perguntar para ele, né, pra gente trazer algumas informações de lá. Aí o Henning trouxe a Bia, né? A Bia tá na Austrália, para ela trazer algumas informações de lá, e tinha um amigo nosso, um amigo meu também de Jacareí, que estava na Inglaterra, o Diogo Machuca. E aí acabou batendo assim o estilo que acabou ficando aquele programa. A gente achou interessante, né? Poxa, é legal ter esse ponto de vista de brasileiros espalhados aí pelo mundo, né? E aí a gente abandonou totalmente essa parte de vamos fazer um Nerdcast diferente e passou para trazer esse ponto de vista dos brasileiros pelo mundo, né? Que hoje a gente tem usado muito, né? Em poucas oportunidades que a gente acaba não utilizando disso, mas a gente sempre bebe dessa fonte da opinião dos brasileiros aí espalhados pelo mundo. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, mas como eu disse lá na introdução, esse é o lado bom das coisas, né? De se fazer o podcast. Mas não é o tema do episódio de hoje. E a gente está aqui para saber quais são as dificuldades de se fazer o podcast. E eu queria perguntar para vocês aí, o que é o mais difícil na opinião de vocês? Bancada. Acho que esse foi o meu maior problema também. Com essa parte aí a gente não pode reclamar muito, né, meu? Que não muito. O lance da podosfera não for brasileira e tal, se faltou alguém, a gente bastante. joga lá, o pessoal acha a gente rapidinho. O pessoal é muito unido, né, cara? Isso é verdade. Isso é bom. Mas, assim, complementando o que você falou, não pode reclamar muito, mas por que eu falei que não muito? Porque, assim, a galera, todo mundo tomou gosto por isso daí. Então tá difícil você conciliar a agenda de todo mundo. É verdade, tem isso. Então a gente fala, vamos gravar um episódio num tal dia? Eu não posso, que eu já tenho uma gravação. Eu não posso porque eu vou participar de um episódio. Hoje mesmo, né, a gente tá gravando pra nós aqui do Japão num domingo de manhã, um sábado à noite pra galera que tá no Brasil. Por quê? Porque eu mesmo já tenho uma gravação agendada pra participar de um episódio no domingo à noite. Ontem, que foi sábado aqui pra nós, não deu pra participar porque o Reino tinha 2 gravações. Então, eu até concordo com o que o Johnny tá falando. Essa parte da bancada ela é difícil de você conseguir conciliar todo mundo. Não é falta de boa vontade da galera, justamente por causa disso. Que quem faz um podcast acaba gostando mesmo de fazer e muita gente tem dificuldade de dizer não pra participar, né? Então... E participar tem a vantagem de que você participou e acabou, né, cara? Você não precisa editar, não precisa fazer thumb, publicar. Essa parte da bancada, ela não é só... É lógico que ela tem outros grandes problemas, mas o problema da agenda é fato que é o pior. Porque ou da geral tem gravação, ou que nem no meu caso, eu estudo a semana inteira, então eu só consigo gravar de final de semana. Né? Então, que nem o Will falou, hoje a gente tá gravando aqui, pra mim é sábado à noite, né, no Brasil. Amanhã eu tenho sábado de carnaval, né? Lembrando que isso aí foi um outro motivo também, né? Que boas pessoas, assim, boa parte das pessoas que eu tinha chamado pra gravar do Brasil falou, poxa, não dá pra gravar hoje porque ou eu vou sair pra comemorar
ou eu vou receber pessoas em casa, né? Então tem amigos, porque é um feriado, querendo ou não, é um feriado. Eu tô aqui na minha cabine de estúdios, pra vocês não estão ouvindo o bloquinho de carnaval. Então. Aliás, esse seria outro problema, né, cara? Tem o som da rua, às vezes não consegue porque não tem como, vai vazar som. Não tem jeito. Exato. A não ser pro Andrei, né? A não ser pro Andrei que ele tá dentro da cabine dele. Mas aí, o caso, ele pega lá do emissora do avô, né? Aí, exato. Lá dos estúdios. Dos estúdios S. Mas a gente tem sorte, porque hoje aqui, pelo que vocês estão falando, e é o caso também que acontece no Poucas Trancas, de quando a gente tem problema de bancada, é de agenda. Mas já tive problemas de bancada, da galera não se entender, da galera não ter internet suficiente, o microfone tá horrível. O meu microfone já foi o que foi horrível várias vezes, minha internet já foi a que foi péssima várias vezes. Isso atrapalha pra cacete a gravação. Ou a pessoa, né, faz piada na hora errada, faz as piadas que não devia, fala as merda que não devia. E bancada eu acho que é o grande problema de todo podcast. Por esse lado também, né? A gente já passou por alguns casos aqui, né, até complementando o Reni, que o Gui falou, passou meio despercebido, que ele falou, né, falei com o Neil, falei com a minha irmã, que tá na Inglaterra, a sua irmã é a Isa, né? Isso, a Isa. Que a Isa já gravou com a gente. É mesmo? Caralho, que louco. Ela já gravou, é verdade. O Reni ligando os pontos agora aí. Então, e quando a gente foi gravar com a Isa, o dia lá, a conexão dela tava horrível, né? Tanto que ela encerrou a participação dela antes, porque ela não tava conseguindo mais conectar. Ela morava numa outra casa e tinha uns problemas, agora ela acho que tá mais de boa lá. A gente passa, né? Isso aí eu sempre brinco também com o chefe Gui lá da Romênia, né? Que a conexão dele lá também foi um episódio lá pro ar, que esse problema de conexão de internet realmente. Tem os nossos amigos lá também que participam às vezes lá daí do Brasil, que acaba dando um probleminha, mas daí o Zorzal acaba fazendo mágica, né? Quem ouve não vê que o cara caiu 50 vezes durante a gravação, né? O Zorzal acaba deixando tudo bem fluido. É só editar com jeitinho. O Zorzal não tá sabendo ainda, mas a gravação de ontem, cara, tem 3 áudios diferentes, porque um dos participantes ficou caindo toda hora lá. Tá complicado. Coitado do Zorzal. Foi mal, Zorzal. Só quem edita sabe a felicidade que é isso aí. Aliás, essa é outra dificuldade, era a maior dificuldade de início nossa aí, que é a parte da edição, cara, que no começo ninguém terceiriza a edição logo de cara, né? Então ficava tudo o drop ficava na minha mão 100%, o press start eu pelo menos ajudava o Will atrapalhando, né, Will? O Will mandava o negócio e falei, não, tem que ajeitar isso aqui. Voltava, o Will tinha que editar de novo. E aí ficava... Era noites e noites acordado aqui. Depois de sair de um dia corrido de trampo, de várias horas extras aqui, ainda ia editar. Putz, agora acho que ficou bom. Ô Reni, revisa aí. Mano, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que cortar. Puta, tá muito extenso. Você tá exagerando nisso, diminui isso aqui. Aí você ia ver, você tinha que refazer toda a edição, né? De tanta o Will coisa se arrependeu de ter me chamado pra revisar as bagagens. O pior é que se você não faz essa parte da edição, ou não tem alguém que faça com qualidade, fica amador até demais, né, cara? Porque... Eu tinha o meu primeiro podcast, a gente fazia ele, e assim, não vou dizer que a qualidade era ruim, só que você era completamente amador, e você via que a gente passava por vários problemas durante a gravação, a gente não editava, a gente já lançava direto no feed, quando finalizava o áudio bruto. Então assim, os efeitos que entravam, a gente tinha uma mesa de som que a gente colocava pra rolar na hora. A gente passava o telefone e a galera, tipo, ligava. E a gente falava com a galera no meio do podcast. Tá? Tipo rádio mesmo, tá ligado? A gente fez um bagulho de rádio, só que soltava nos agregadores o bruto assim que terminava a gravação. Só que fica com a cara de amador absurda, porque aí tem uma série de problemas, barulho de fundo que você não consegue tirar, respiro, tosse. Cara, vira um inferno absurdo. A edição é um mal necessário, infelizmente. Cara, no Perdidos, uma das paradas que era complicada porque não tinha tempo exatamente pra edição. Era tudo muito corrido, assim. Então era sempre eu e um cara que me ajudava muito, meu grande amigo meu, Maradona, que também... Maradona é craque. Maradona é craque, ele é craque. Ele me ajudava pra caceta, assim, ele
Então, à medida do que dava, ele me ajudava, né? A gente ia fazendo as edições, só que, tipo, tinha dia que não dava pra nenhum dos dois fazer. Então a edição sempre foi um problemaço pra gente, assim. Então, cara, a gente tentava arrumar subterfúgios, né? Então, o Johnny falou dessa parada do não ter muitos cortes. Então a gente falava, ó, uma dos subterfúgios que a gente arrumava era esse. Tipo, ó, moçada, vai dar o play e vai embora. Não vai ter corte. O que você falar vai ficar. A questão de colocar sons e... Vinheta, efeito, exatamente, os efeitos. Aí beleza, aí tipo, a gente conseguia colocar. Mas o áudio em si não tinha cortes. O máximo que a gente tentava muitas vezes era tirar algum ou outro ruído. Mas mesmo assim a gente... Tinha gente que... O próprio Neil, uma vez, uma das paradas que pra gravar, ele investiu num microfone que diminuía ruído, assim, pra poder dar uma ajudada, tá ligado? Então, a gente se virava do jeito que dava, assim, né? Então, realmente, a parte da edição é um problema, assim, porque dá trabalho. Muita gente acha que não dá e dá, tanto quanto de vídeo. Só que, cara, é um mal necessário, exatamente isso que o Johnny falou, cara. Porque a qualidade interfere muito hoje em dia, né? Na questão do público, assim, de consumir mais ou menos o produto, tá ligado? Então, meio que a edição ela é quase que fundamental, eu diria. Não, mas podcast, você tá usando um sentido só, né, cara? Você não tem, tipo, nada visual pra dar uma enfeitada no que você tá consumindo ali, é só o áudio. Então, se o áudio estiver ruim, a pessoa vai perceber, cara, não tem jeito. Que, aliás, entra em outro ponto também, que é a captação, né, Will? Sim. Que é assim, por sorte não, assim, por coincidência, como eu já gostava tipo, eu já vim de uma parte de música, então eu já tinha muito equipamento aqui em casa, eu não precisei gastar. Mas de início, cara, eu tô ligado que é complicado a pessoa não ter equipamento, não ter um microfone bom, não ter interface, se usa aquele microfone com aquele cabo... de mic lá, que eu esqueci o nome, aí... XLR. Aí tô ligado que mano, equipamento é foda. E dá muita diferença. Antes de falar de equipamento, eu só queria também falar sobre a edição do Lembrei, que começou com o Dan fazendo, até que um episódio de carnaval ficou com um delay, uma parte lá. Tá até hoje, eu nem ouvi nunca mais esse episódio, tá? Abandonou. E aí eu falei, não, agora não dá mais, vamos passar pra alguém fazer isso, porque se for pra ser assim, não rola. Eu nunca arrisquei, eu acho que eu dou conta de editar, mas eu sei o trabalho que dá e talvez eu não teria tempo pra fazer do jeito que eu gostaria. E aí começou na época com o Tadashi, né? Um amigo nosso, né? O Tada lá do que, Drop. putz, melhorou demais a qualidade. Foi um ano, a primeira temporada que ele fez foi incrível. E aí na segunda temporada que o Dan saiu e eu assumi sozinho, eu combinei com o Carlinhos e ele lá da Nabecast com o Jonathan fazem pra mim. Mas também é uma questão aí que tem que ser bem feito, né? Senão não rola. Eu quero complementar essa parte da edição e puxar já pro que o Renan falou da captação, porque assim, a edição, gente, pra quem ouviu, porque no caso do Poucas Trancas, dá pra você assistir a nossa gravação ao vivo e dá pra você ouvir o episódio editado. Quem assiste ao vivo e depois vê o editado, vê a diferença, porque assim, o editor ele tira silêncio, aquela hora que acaba o assunto e fica todo mundo sem fazer nada, até o host ou outra pessoa puxar o assunto de volta. Tem gagueira, eu sou a pessoa da gagueira mental, então às vezes eu vou falar, eu me embolo, e aí eu tenho que voltar a frase toda e voltar toda, eu falo, caralho. E aí o editor faz a gente parecer inteligente pra caralho, tá ligado? Não, ele não falou nada disso. O faz cara a gente ficar legal. Eu falo isso, edita aí pra eu ficar legal. Exato, a gente fica parecendo genial no negócio e tal, mas não, o que eles tiram de gagueira, de respiração, de coisa travada, além daquelas coisas igual o Léo Lopes comentou num episódio, né? Que além de editor, às vezes é advogado, né? Porque às vezes você comenta alguma coisa, você sabe, puta, isso vai dar muito ruim. Eu acho melhor tirar isso, de né? leve. Fora a galera que depois vem falar também, pô, você fala mó bem, né? Vixe, tudo edição. Você não tá nem ligado. E aí o Reni puxou o negócio da captação, cara, e eu tenho um problema grande com a captação, porque assim, eu já gravei com N tipo de microfone e tal, e aí eu tô com um atual que foi doado até pelo Escobar, que ele faz uma captação bonitinha, não sei o quê, só que eu tenho um problema, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu tô gravando, eu tô me mexendo, eu pareço o Ray Charles tocando, tá ligado? Eu vou pro lado e pro outro, assim,
E aí fica uma merda, o editor, o Zorzal, coitado, ele sofre muito comigo, porque minha voz tá aqui, de repente ela tá lá e tal, e porra, ele me xinga, fala, ô filha da puta, para na frente do microfone e fala voltado pra essa merda, você não fudeu o áudio, porra. Mesmo com áudio, com... Olha lá, tá vendo a cagueira mental? O Zorzal vai deixar essa só pra mostrar. Eu vou deixar essa só pra você aprender a ficar quieto na frente do microfone, Johnny Rossi. Você tá vendo bem, até você comentar. Aí, exato, tá vendo? Mesmo com você com equipamento bom, né, com uma qualidade razoável pra captar, você ainda tem uma série de problemas que atrapalha pra caralho. Esses ruídos de fundo que a gente citou, enfim. Captação também é foda. Mas eu vou falar pra você, é a primeira e última vez que eu gravo aqui fora de casa, num domingo de manhã, porque você falou de distração, parou de chover, cara, tem uns 3 japoneses aqui que estão na minha frente, aqui lá, limpando o carro, aproveitando a água da chuva. Voltou a chover, teve uns 2 que voltaram puto pra dentro de casa, eu tô segurando aqui pra não ir. Vou te falar, viu, velho? Eu não tô nem olhando muito pra lá, comecei a olhar pra cá agora. Domingo é o dia oficial de lavar carro aí no Japão. Com água da chuva. Esse é o ponto. Quis economizar, se fudeu. Se fudeu. Ai, caralho, pelo menos é só água que tá caindo do céu, né? Por enquanto. Não se esqueça que tem um pessoal aqui do lado aqui que não tá muito feliz com a situação agora, não. Dá um pouco de medo a gente que tá aqui no Japão. Porra. Nem brinca com isso. A gente já passou por alguns problemas essa questão de captação também, né? Que tem alguns que ou parece que a pessoa tá dentro de um, sei lá, do banheiro ou tá no meio da bateria do salgueiro lá, que muito barulho. Então, apesar que a gente também, né, nessa parte de captação não pode reclamar muito, né? Eu acho que dá pra contar nos dedos os problemas que a gente teve com áudio. Mas o que a gente já teve também, cara, a gente já perdeu o programa completo, inteiro, por causa de robô, aí não foi nem só a captação, né? Foi a gravação. Isso era outra coisa que eu ia falar. Foi um episódio excelente, né? Isso foi, cara. Que é mais 2 horas doído, e 12, né? eu gravo isso até hoje, 2 horas e 12 de conversa, assim, de histórias que nunca foram contadas, e assim, extremamente um papo muito bom. E aí na hora que eu fui ver, que a gente gravou pelo Discord, o Craig tinha gravado 14 minutos. E o pior, só do convidado, que era um convidado especial, porque todo mundo tinha o backup. Então eu fui ouvir, tava lá todo mundo falando e faltando a interação do convidado. Daí na hora que eu fui ver, tinha 14 minutos só da gravação do nosso convidado. Que era uma celebridade, né? Não era qualquer um. O Will me ligou aqui. Por telefone eu consegui ver que o Will tava branco. E olha que eu sou mais queimadinho, né? Mas, cara, quem tem podcast, né? Quem nunca passou por uma parada de perder áudio, né, velho? É quase que um lugar comum, um beabado. Exato, cara. Do podcast. Eu ia falar isso agora. É uma regra não escrita da vida. Exato. O seu episódio, um dos seus episódios mais foda do podcast vai ser um episódio perdido. Sempre vai ser um episódio foda que você vai perder. Sim. E não adianta tentar regravar, cara. Se tenta regravar, fica uma merda. Fica, porque o assunto já foi, né, cara? Não, mas eu dei sorte que no drop, o dia que aconteceu isso daí com a gente, foi com o meu áudio. E aí, na época, era eu que editava. Aí eu falei, mano, eu não vou perder esse episódio nem fudendo. Cara, eu atuei, basicamente, o episódio inteiro. Eu ouvi a resposta, eu não tinha mais as perguntas, tá ligado? Não tinha mais as perguntas. Eu ouvi o que o cara respondia, e aí eu improvisava uma pergunta, tá ligado? Eu voltava e regravava. E engenharia reversa, exatamente. Mano, e foi um puto episódio, eu passei por isso também, ô Reni, naquele Pod Amigo que eu gravava, daqui do Press Start. O que aconteceu? A gente ainda nem tava usando o webcam pra poder gravar. Foi no dia, aliás, um dia depois do que eu comprei essa webcam que eu uso aqui hoje, ela tem microfone embutido. Aí o que aconteceu? Eu pluguei nela, né? Eu falei, vou aproveitar para usar, né? E fui gravar com os convidados lá de um outro podcast, né? Que tava apresentando no Pod Amigo. E eu não vi que a webcam, ela tomou como padrão o microfone dela. What? E aí eu comecei a gravar e ficou aquele áudio longe, né? Porque o microfone tava aqui perto da boca e a webcam, ela ficava em cima do monitor. Longe, né? Então devia ficar uns meio quilômetro abaixo da linha da sua boca. Então. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui... do Pod Amigo era eu que editava.
Então, na hora que eu fui ouvir, ouvia, porque, assim, a minha fala ficava longe. Eu falei, não vou lançar assim. E o papo também ficou muito legal, o papo com os caras. Aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei o que a gente usa de backup, né? O gravador que eu uso aqui de backup. E no dia eu não tava usando o backup. Aí eu comecei a colocar no editor pra ouvir. E aí eu refazia, eu ia meio que em tempo real, como se fosse uma tradução simultânea. Eu ia gravando no microfone que eu tava falando. Tava ouvindo só o seu sussurro e aí você falava. Mais ou menos isso. Aí que eu coloquei lá o papo todo, né, com toda a conversa com eles, e aí eu ia falando, né, o que eu tava ouvindo, eu ia comentando aqui pra captar com... E até que ficou legal, não pareceu que foi feito dessa forma. Mas é um outro perrengue que a gente passa aqui, né? Os backstage aí, e aqueles episódios que você vai gravar, que o assunto é legal pra caramba... Você fala, puta, é um papo que vai render pra caramba e os convidados levam pra uma outra linha, né? Você fala, vamos falar de previsões que você vê pro ano e pensando, né, que a pessoa vai falar sobre, eu penso que, sei lá, vou mudar de emprego, vou pra uma coisa melhor e a pessoa só começa... Já vai pra um pessoal, né? E só ou começa pior, começa a falar de pizzaria e de repente tá falando de videogame, não tem nada a ver o assunto. Isso é mérito total sempre do host de puxar o assunto de volta pro tema, cara, porque eu sou um cara extremamente caótico, já deu pra perceber, então cara, eu vou falando e o assunto vai fluindo e foda-se, tá ligado? Então, quando eu rosteio qualquer episódio, é muito fácil ele desviar. Se ninguém chamar a parada de volta, eu deixo fluir, tá ligado? E aí era passando que nem vocês falaram, um episódio de pizzaria e de repente eu tô falando do carnaval no Zimbábue, tá ligado? Foda-se, só foi. Perdidaço, tá ligado? Eu sou essa pessoa que desvirtua o assunto fácil. Nessa parte eu tenho que bater palma pro Vitão, lá no Japão. Em vez dele lutar contra a correnteza, ele deixa rolar, né? Ele abraçou e deu um nome pra um quadro, basicamente, né? Que é o Era Pra Ser. Então, tipo... Era pra ser sobre escola, alguma coisa assim. E aí, o assunto vai pra outro nível ali, tá ligado? Já resolve. Ó, Vitão, é uma boa ideia. Parabéns, cara. Resolve no título. Excelente ideia. Excelente. Mas, excelente. O Will falou específico de né? Ele foi bem específico aí. Mas ele é o cara, o que o Johnny falou sobre o host, por isso que eu brinquei. Que o Will é o nosso controlador, que ele fala, então, voltando pra voltar a falar, voltando ao assunto. De repente é verdade. Ele é o campeão, entendeu? E não é culpa do Will, não. Eu tento deixar assim, né? Eu não gosto de ser aquele cara ditador que, não é sobre isso que a gente vai falar. A gente veio falar sobre A, não é pra falar sobre B. Eu deixo na hora que dá aquela folguinha, aquela respirada. Então, voltando pro assunto, mas é difícil. Esse episódio especificamente que eu comentei, não deu. Eu tentei, né? O Renan, ele dava risada. Entendi. Eu tentei puxar, até que chegou uma hora que eu falei, dane-se, né? Não vai pro ar. Era pra ser. Vai pro ar, deixa assim. Assim. Não era nem pra ser. Era pra gente... Esse aí foi um episódio que ele não foi pro ar, que era pra... Eu falei, não, vamos ser otimista. Eu ainda falei, antes da gente iniciar a gravação, vamos falar, né, fazer uma cápsula do tempo, que eu quero fazer um episódio lá no final do ano, com vocês mesmo, pra gente ver se a gente acertou as nossas... Assim, que a gente achava que ia acontecer durante o ano. E em vez de ser de coisas assim... Foi só de reclamação, todo mundo chegou pra... Não, mas espera lá, eu vou defender aqui, o Johnny vai me entender que a gente já conversou sobre isso. A gente tava no meio da pandemia, no meio do governo do Bolsonaro. Como é que eu vou falar que o negócio vai ser bom, mano? Não tinha como. Não tem como, cara. Entendeu? Não, mas aí que tá, Andrei. Se você falasse, eu vejo que o país vai estar assim daqui... Não, era de coisas que já aconteceu. Não era de previsão, era reclamação do que já aconteceu, não tinha nada a ver. Se ainda você falasse, eu vejo que o Brasil vai estar uma porcaria por causa do governo, isso, por causa dessa pandemia, tudo bem, você tá dentro do assunto. Mas, não, Olha a lavagem de roupa suja governo passado, no meio do episódio aqui. No governo passado que aconteceu isso, mas isso não tem nada a ver com uma previsão futura, uma coisa que você espera pra frente. Mas é que a dor tava muito forte, tava doendo muito. Então, voltando pro episódio, voltando pro assunto. Não, mas eu vou te falar.
Eu vou te falar que, cara, a gente faz vários quadros lá no Drop, né? Tem um, cara, que eu desencanei de controlar, que é o Japão Aleatório lá. Falei, mano, deixa o caos rolar. Aí eu já comecei a inverter também. Quando eu convido, eu já falo, ó, tá liberado, o quadro é pra caos mesmo, manda ver. E vai. Mas tem hora que o caos é bom, pô. Não, vixe, o caos ali é o central, cara, é o principal. Mano, aqui tem que acontecer o caos, tá ligado? Inclusive, um dos caras que era pra ser convidado, agora ele já tá fixo, né? Que, cara, é impossível. Um abraço, Chupeta. Não era nem o Chupeta. O Chupeta é o segundo que entrou nessa levada aí. Mas o Val, mano. O Val entrou lá no primeiro. Nossa, o Val é o caos. Ele não traz o caos, ele é o caos, tá ligado? Eu não consigo enxergar aquilo sem ele. Você sabe que tem uma parada que assim, se você... Dependendo do assunto, eu acho que você consegue controlar mais. Sim. Mas dependendo se... Lógico, se você chegar, tipo, com perdão da expressão, não entendo mais, uma pauta ali, eu acho que daí vai é o nome de um quadro também, né? Especialidade do eu aqui. Vai pra um caos. Mas assim, por exemplo, a gente gravou um episódio uma vez sobre WandaVision. Então, tipo assim, como tava todo mundo empolgado por causa da série, então não teve muita chance de desvirtuar. Tava todo mundo escreveu os pontos, todo mundo fez tudo, então você consegue focar mais, então facilita, assim. Mas assim, acho que o assunto ajuda se vai ter esse foco ou se vai desandar o pé do frango durante o assunto, tá ligado? Então acho que tem. Eu até concordaria. Se eu não tivesse fazendo esse quadro junto com o Val também. Porque, mano, tecnicamente, o Japão Aleatório era só pra eu trazer notícias aqui do Japão e o pessoal comentar. Só, não tinha... Cara, na teoria não tem como fugir do assunto esse daqui, tá ligado? Mas, mano do céu, aquilo é o caos. E ficou tão engraçado o primeiro... Que eu falei, não, daqui pra frente vai ser assim. Daqui pra frente é só pra trás. É que existem pessoas que nem eu, que você fala uma palavra e vai me vir uma música na cabeça, ou então qualquer assunto aleatório por conta de uma palavra que você falou. É tipo isso. É tipo, cara... Mente fértil que chama, é um problema, Exatamente, cara. Esses dias eu tava falando com uma amiga... Olha, eu desvirtou no assunto, tá vendo? Esses dias eu tava falando com uma amiga minha, eu tava conversando com ela, e eu tenho o costume de chamar de meu anjo. Não, meu anjo. Aí eu parei e falei, caralho, toda vez que eu escrevo meu anjo, eu lembro, que eu vi um lindo negro anjo. E tipo, cara, foda-se o que a gente tava falando, tá ligado? Já foi pra uma outra conversa. Não. É arte popular. Meu anjo vai buscar. Tá vendo? Mas tem gente que tem essa cabeça aleatória. Mas voltando aqui pro assunto, né? Mas, ó, Um comentário rápido. Eu acho que todo podcast tinha que ter um episódio de pauta aleatória, de pauta solta, de conversa solta mesmo. O Will é padrinho lá do Poucas Trancas, né? E a gente tem um episódio exclusivo dos padrinhos e tal. E no começo a gente ainda pensava em uma pautinha pra fazer esse episódio exclusivo. Colocando um parênteses aqui, ó, pra você ver como que é as coisas. Até me tornei padrinho pra participar lá do Poucas Trancas e nem assim eles me chamaram. Alô, Escobar! Alô, Escobar! Quer dizer, o Will, ele pagou pra participar do episódio e ainda não conseguiu, mano. Caralho, ainda não conseguiu, tá ligado? Não, tem padrinho lá que já foi chamado 4, 5 vezes pra participar. Que absurdo! Mas voltando aqui pro assunto, outra coisa pra mim que eu vejo como dificuldade nessa parte do podcast é justamente isso que vocês comentaram agora, é a relação da criatividade, né? Porque chega uma hora que você não tem mais os assuntos pra você trazer, você vai ter que repetir um assunto, né? Ou não tá no momento bom, né, também. Também, que justamente, né, até comentei com vocês que por causa dessas coisas de trabalho aqui pra mim, eu tô nessa parte de um bloqueio criativo, né? E até um abração pro Juca, que sugeriu esse tema que a gente tá gravando aqui hoje, né? Um abração lá pro Juca do WasabiCast. Que até os 44 minutos do segundo tempo aqui, que eu tinha chamado a galera aqui pra gravar, eles me perguntaram, e a gente vai falar do quê? Né? Eu falei, não sei. Só vamos gravar. Eu perguntei, também não sabia. Eu literalmente soube da pauta hoje de manhã. Ele me mandou na hora que ele foi mandar o link. Falou, a gente vai gravar sobre tal coisa, beleza? Eu falei, tá bom, demorou. Que até, né, quando eu tava conversando com o Juca, eu falei, né, ele falou, eu te ajudo a gente desenvolver aí um tema. Eu falei, mas tem que ser uma coisa que não exija pesquisa, porque a gente vai gravar agora de manhã aqui no Japão, e eu não falei nada pros convidados. Aí é ruim você chegar e falar, a gente vai gravar agora, você vai falar sobre os filmes que vão pro Oscar, por exemplo. Poxa, é ruim você vir falar, né, trazer pessoas para convidar, colocar
numa saia justa, né, de um assunto que você precisa de um mínimo que seja de pesquisa e para falar, né? Verdade, que aí depois não Então- convidam depois pro podcast deles, né? Né? Eu acho que é por isso que o Escobar, Tá todas virando as vezes que ele entrevista participou, isso aqui já. o Escobar, todas as vezes que ele participou foi com quiz aqui, né? Então eu acho que ele tá meio... Eu meio vou assim lançar um com programa e isso. você vai participar, Will. Fica tranquilo. Mas vocês também têm esses bloqueios de criatividade para temas, para assuntos de podcast? Não só pra temas, cara. Às vezes você pensa num tema e você acha que ele vai render e você quer um programa de 1 hora e deu meia hora, acabou o assunto, tá ligado? Você tinha um assunto isso é um planejadaço problema. na cabeça. Você fala, caralho, fudeu, pra onde vai agora, tá ligado? Verdade. É aquele negócio que na sua cabeça funciona melhor do que quando você põe em ação. É horrível isso. Ô, Johnny, já aconteceu isso daí, mas eu foda-se. Eu falei, não, deu meia hora, cara. Acabou. A gente não forçou, não. Ah, entra no caos aí, muda o assunto, manda. Já vai, sobe. Já Perde a aconteceu pauta. também aqui no Press Start, nesse tipo de assunto, né? Que assim, a grande maioria, né? Até por causa dessa correria que todo mundo tem com os seus podcasts, as coisas, eu não fico enchendo muito o saco do pessoal, né? Ô, André, me dá um tema aí, ô, Reine, me dá um tema. Só quando chega a esgotar, que eu não tenho mais ideia, eu chego e pergunto pra eles, né? Mas já chegou o caso, assim, de propor um tema e torcer para os caras desvirtuarem, né? Para levar para um outro lado, para ver se rende o programa, se fica engraçado, alguma coisa assim. E você tá com uma galera que nunca participou de podcast, então eles... Por mais que eles queiram fazer, mas falar, eu não vou fazer bagunça na casa dos outros, né? Então, fica aquele negócio, daí você começa a querer fazer brincadeira, não rola, começa a fazer umas piadas, que foi até aí que comecei a fazer essas piadas, como o Andrei fala, né, de tiozão. Não vai daí começou, não ser não. engraçado. Foi porque não rendeu Ó, o que ele desculpa, faz, ó, né? desculpa. É isso aí. Não, é porque assim, eu me segurava muito pra muitas coisas, porque eu sei que eu não sou engraçado. Então eu falava as coisas pra ver se rendia. O lance de criação lá falando do podcast Lembrei, eu tento antecipar os temas, pensar nas pessoas e tal. Confesso que não tive muita dificuldade em criar os temas, em pensar temas. A minha maior dificuldade é não repetir os convidados, porque chega uma hora que, como eu coloco áudio gravado, mais alguém para fazer comigo, começa a faltar, né? E eu pauto os temas e coloco lá os assuntos de acordo com o tempo. Então, assim, não acontece de ter menos tempo. Muitas vezes eu tenho que tirar o tempo, que eu sempre quero que tenha 1 hora de podcast, às vezes passa. Mas o problema que eu tenho muito é com repetição. Por exemplo, agora eu tô numa tentativa de 3ª temporada que eu tô meio assim, não sei o que eu vou fazer, porque acho que já esgotou os assuntos, as histórias. Eu tô pensando aí como fazer. Talvez não tenha acontecido, mas está acontecendo nesse momento. E se até o Fellini teve um filme falando disso, por que eu não posso, né? É justo. Tá tudo certo. Por que não, né? Lá acontece, no Drop no caso, né? Isso daí geralmente acontece quando a gente já tem um episódio marcado e de última hora aquele lá tem que remarcar. E aí eu tenho que improvisar alguma coisa pra aquela semana. Aí fudeu. Aí pra pensar num assunto de última hora, cara, aí geralmente a gente vai sem pauta mesmo e reza. Vamos lá. Isso eu acho que é o Coringa de todo mundo, né? Exato. Uma coisa que eu fiz e tentei fazer com o Will, propor pra ele eu catei o calendário no ano passado, na 2ª temporada, eu peguei o calendário de datas comemorativas e fiquei pensando, isso aqui tem memória afetiva dessa data. Aí eu, perto daquele episódio, daquela data, eu fazia, dia do riso. Aí, qual foi a memória afetiva de... você deu risada e tal, eu fazia umas coisas assim. Mas como eu disse, né, Mas já eu esgotou, lembrei. pra esse não vai funcionar. Mas sabe o que resolveria esse problema? É outra coisa que, aliás, é uma problemática aqui pra trazer pra esse episódio. Se a gente tivesse janela. Janela é um problema sim. de conseguir, cara. Eu nunca trabalhei com janela, não. Só
É só no desespero, Arrasa né? mesmo. É só com a água batendo na bunda. A minha tá fechada agora, né? Que tá frio. Essa veio virando a curva, já deu pra ver de novo. Eu pensei em fazer, mas era muito óbvio. Falei, não vou fazer, não. Não, é só porque não Deixa tá pro rendendo. Will, né? Vocês Deixa estão pro Will. entendendo? É só porque não tá rendendo. Por isso que ele fez a piada. É, isso aí. Mas no caso do Andrei, ele ainda trabalha com o Lembrei, ele ainda vai com convidado. Então você traz experiências diferentes sobre o mesmo tema. Agora, quando é bancada fixa, é mais difícil, né, cara? Quando você tem a mesma galera em todo episódio, é mais complicado. Você repetir todo ano o mesmo tema, tá ligado? Porra, carnaval, caralho, eu já contei nos meus carnavais no ano passado. Vou contar o que de novo? Não passou um carnaval. Tem esse carnaval agora, não tem história desse carnaval agora, tá ligado? Não dá pra eu repetir essa porra. É verdade, verdade. História vai acabando, Porque né? assim, aqui no Press Start a gente sofre um pouquinho com isso, porque o que acontece? Somos nós três os fixos, né? Então, tem tema que até algumas pessoas pedem pra fazer de novo, né? Só que o que acontece? Aí você tem que depender muito do convidado. Por quê? Ninguém vai querer saber da minha história de novo, a história do Andrei, a história do Renan de novo. E aí você traz um convidado que ele fica muito retraído. Aí você tem que contar a sua história de novo ou alguma outra coisa e acaba não rendendo, né? Nessa questão do assunto, né? Que é diferente disso que você comentou sobre o podcast Lembrei. Porque lá o Andrei, ele chega, já propõe um assunto e normalmente é ele mais um estourando 2 convidados. 3, eu acho que foi seu limite, né, Andrei? Que foi o especial que você fez com o Juca, o Renin e... eu acho que o máximo foram 3. Eu e mais 2, ou quando o Dan tava comigo, nós 2 e mais um, né? Que foi que vocês fizeram com a Melina. Isso, e geralmente eu levo, né, mais 3 áudios, né, e a gente, até eu tô falando de uma coisa que vocês já falaram, né, a dificuldade de pedir áudio também, isso é uma coisa terrível, é uma situação que se eu tivesse dinheiro para pagar uma equipe de produção, era a primeira coisa que eu ia fazer pra galera pedir áudio, ou divulgar, porque eu sei que tem pessoas que às vezes querem participar ou que tem histórias para contar, mas que eu não tenho tempo de ir atrás dessas pessoas, entendeu? De desenvolver essas pessoas que ou nunca ouviram ou escutam pela primeira vez e gostam. Não dá, eu sempre recorro para quem eu já conheço, então é muito chato. Porque você manda, às vezes a pessoa nunca nem ouviu um podcast, aí ela não manda o áudio, aí você tem que cobra de novo. Acho que o Andrei, ele falou a solução de todos os problemas que a gente apontou até agora. Grana. Se a gente tivesse grana, cara, a gente não teria nenhum desses problemas que a gente falou. Não teria problema de edição, não teria problema de ideias, porque teria um roteirista, não teria problema de nada, cara. De captação, porque teria grana pra comprar equipamento. Acabaria todos os problemas. Eu só ia contribuir com a minha genialidade, entendeu? Eu só ir lá e fazer. Aproveitando esse gancho que vocês deram, mais uma vez peço pra você aí que tá ouvindo, né, para ajudar a gente a solucionar esse problema, se torne padrinho dos nossos podcasts aí. Ataque de oportunidade. Tô aprendendo. Então se torne padrinho aí para ajudar a gente a sanar esse problema aí, um dos problemas que tem de se fazer podcast. E quem só escuta podcast, quem não faz podcast, não sabe o quanto que qualquer valor de padrinho ajuda, cara. Isso é real mesmo, tá ligado? Isso é pra tocar no coração de quem tá ouvindo, porque malandro, qualquer valor do lado já dá ajuda, velho, porque olha, custo com cara, edição eu não barato. fiz a conta do dinheiro que eu gastei com edição, que foi todinho do meu bolsinho, o que eu podia ter comprado com essa grana, entendeu? Nem penso nisso. É igual a história do cara que vai, quando eu fumo, fala assim, se você não fumasse, você poderia comprar uma Ferrari, né? Você fuma. Cadê a Ferrari, Você fuma, cadê essa Ferrari? Exatamente. Mas eu posso contar só como que terminou meu podcast, já que ele tá falando de perrengue? Manda aí. Cara, basicamente, nós tivemos alguns problemas, assim. Primeiro, obviamente, grana, isso que a gente acabou de falar, se tivesse, resolveria, né? O segundo foi a questão de bancada, porque era essa parada de perdidos no mundo, então a gente sempre tentava achar de cada canto. Teve um quadro que a gente fez onde a gente conversava com pessoas de outros lugares. E aí, cara, fuso horário é um problema, né? Sim. Pra gente que tá aqui no Japão é bem complicado. Exatamente o que é isso. Exatamente. É muito complicado. Quando a gente tá ainda Brasil e Japão, essa questão das 12 horas é relativamente fácil você trabalhar.
Aí só que, tipo, juntam a um dos Estados Unidos, vem alguém de algum canto da Europa ou de algum outro canto, sei lá, Austrália, qualquer coisa assim, já desanda um pouco aí. Alguém vai se fuder. Não tem jeito. Alguém. Alguém Cara, vai se fuder. Eu já gravei de madruga. Putz, cara, eu já, tipo, gravei dia de semana de madrugada e fui trampar no outro dia de manhã, dormindo 3 horas, tá ligado? Puta, pesa, né? E quando você é juvenil nas ideias e muito empolgado e resolve fazer no meio da pandemia um episódio com 9 pessoas, um de cada país diferente? Você tá de parabéns também, né? Caralho! Sério mesmo, cara? Mas, pô, Sério mesmo, 3 pessoas cara. já foi difícil, velho. Sério 9 mesmo, pessoas cara. é muito embaçado. Ô, Johnny, não foi por falta de aviso, mano. Caralho! Velho, Não foi por falta de uma- aviso, mano. Uma coisa que é assim, fazer podcast é igual mesa de RPG. Passou de 5, 6 pessoas, já tem gente demais, tá ligado? Já tá exatamente. demais já. Então, aí, menos uma é de mais, cada né? país. Exato, cara, mas menos é mais. O legal é você ter, tipo, umas 4, 5 pessoas ali pra render um papo legal, mas passa disso e já começa a virar bagunça maluquice, Mas na minha cara. cabeça não funcionou assim, né? E uma de cada país ainda. Você tá de parabéns. Você jogou, não foda-se, vambora, né? Mas a pergunta é, deu certo no fim? Bom, Pro ouvinte deixa ou pra lá, né? gente? Vamos voltar pro... Não, o Gui não tinha terminado ainda de falar por que Perdão. acabou. Vamos Ah, é voltar. verdade. Continua Também tinha falando, esquecido Gui, disso. desculpa. Não, então, o problema da bancada, tinha problema da edição, mas a gente conseguia se virar, mas da bancada foi complicado até o momento que a gente achou uma galera só do Japão, assim, né? Então, o fuso horário já não era mais um problema. Só que aí entraram outras questões, assim, que era, cada um tinha seu projeto pessoal ali, e aí, tipo, eu não sei, parecia que o único que tava animado pra fazer ainda era eu. Eu sentia um pouco a galera, tipo, puta, não tô muito afim, e aí, tipo, não tinha uma ideia igual pra todo mundo de tema, cada um queria fazer uma parada, e aí, então, meio que foi aí que deu uma quebrada e todo mundo desanimou, assim, porque... E aí, tipo, eu tava tentando manter de pé, mas também já não tava muito empolgado na época, né? Além de alguns outros problemas que depois foram se arrumando, mas essa questão do podcast acabou ficando de lado, assim. Então, tipo, a gente tinha um limbo entre um episódio e outro que era muito grande. E aí, até que chegou uma hora que eu falei, deixa quieto, ninguém mais queria fazer, fiquei sozinho ali e eu acabei abandonando um pouco, assim. Eu até pensei em voltar, fazendo só a parte de trocar ideia com uma galera, cada um de um canto, tipo um episódio tipo eu e um convidado de algum outro lugar, daí dava pra arrumar a questão de horário e tudo mais, mas aí no fim, hoje o podcast não existe mais, né? Tirei todos os episódios do ar, tenho ainda comigo, tudo bonitinho lá, mas eu não tá mais no ar só. E eram legais, eu cheguei a ouvir. E você não tá com nenhum outro projeto hoje, Gui? Desculpa. Ah, não, hoje eu tô sem projeto, cara. Se o que me convidarem, eventualmente eu vou junto, tá ligado? Mas eu não tô a fim de eu embarcar por enquanto num projeto meu. Encabeçar o projeto. Encabeçar um projeto pra internet, assim. Se quiser, eu entro na crew Na junto onda aí, de alguém, mas, mas capitanear a parada não tô tão afim hoje, assim. Eu falo porque a gente tá fazendo uma porrada de reclamação aqui, mas assim, eu adoro gravar podcast, tá ligado? E toda vez que eu fico sem podcast, passa tipo 2 meses sem gravar, eu falo, caralho, que saudade de gravar qualquer coisa, tá ligado? Eu tava com saudade de gravar também, velho. Eu gosto de gravar. Foda, mano. Eu só não tô afim de tocar capitanear o projeto. Tocar o barco, eu entendo. Você falou de um lance aí também que essa parte eu não posso reclamar não, cara. Essa parte eu tenho até que agradecer. Eu consegui juntar uma galera na equipe, verdade. E o pessoal é todo, tipo, o pessoal dá o sangue mesmo, tá ligado? A gente já tá junto há um tempo aí, já. A gente tá na 4ª temporada já do Dropzilla. E é semanal, né? E nunca deixou de sair um episódio, cara. Porque nas semanas que tava ruim pra mim, que nem agora, eu acabei de sair de uma quarentena aí de Covid, né? Mesmo assim, mano, a galera tocou o barco sozinha, tá ligado? Essa parte não posso reclamar, não. O pessoal que tá junto lá no drop lá, o pessoal segura as pontas firme mesmo. Eu não consigo nem imaginar a ideia de fazer um podcast semanal. Nossa senhora, não daria conta. É complicado. A ideia do nosso não ser semanal na época era porque eu acho que é o caso. O Will e o Reni vão talvez entendam o que eu vou falar, que é a questão daqui no Japão os trabalhos são Nikotai. Essa palavra é uma palavra complicada. Pra quem trabalha de Nikotai, cara. Tamo junto, que eu sofro desse mal. Eu sofro então, desse mal. O meu trabalho, ele não é Nikotai, ele é só de Nikotai
pro pessoal que tá ouvindo não é do Japão entender, são 2 turnos. É turno alternado. Trocando, são alternando. Então uma semana você tá de dia, na outra semana você tá trampando de noite. Eu já trabalhei assim, é horrível, eu sei. O Will é Nicotai? Mas... Sim, eu faço. Então o meu não é. Não recomendo pra ninguém, mas... eu acho que tem mais doido que a gente que trabalha em Sankotai, que seriam 3 turnos. Esse eu acho que é pior. Ainda. E aí, então, tipo, como tinha uma galera que gravava com a gente que fazia essa parada do Nicotai, então eles preferiam gravar quando estavam saindo do turno da noite e indo pro turno do dia. Então a gente acabava gravando meio assim, porque como era muito cedo que gravava, então eles já estavam meio tentando acertar o horário e tal, então ajudava um pouco, né? Então a gente acabou se programando a fazer uma parada quinzenal. Foi a única coisa que a gente tentava se programar mais ou menos assim, entendeu? Mas mesmo assim, começaram a ter dificuldades também, então a gente foi indo pra deixar quieto. Isso aí também é uma coisa que no começo, quando você vai começar o podcast, você se empolga, né, Henning? O Henning chegou... Nessa parte eu tenho que agradecer ao Henning, porque... Ele era meu freio, porque quando você grava só, né? Vamos fazer um teste, vamos gravar. Eu falei pro Reni, eu lembro que eu falei, acho que dá pra gente fazer aí, sei lá, uns 3 episódios por semana. Imagina a loucura que seria, cara. Vai com calma, que você tá empolgado, mas vamos fazer um, pô. Aí eu fui editar o primeiro. Antes da gente lançar, eu falei pra ele, acho que dá pra gente passar pra ser quinzenal, depois a gente vai vendo pra passar semanal, né? De 3 por semana passou a quinzenal, você viu, né? Que salto, hein? E aí, Aí o que aconteceu? Me veio na cabeça depois, né? Quando a gente terceirizou, né? Quando eu terceirizei a edição, eu falei, agora eu acho que dá pra ir pra um semanal, né? Só que o pagamento do editor sai do bolso, né? Então vamos manter, não vamos mexer no que tá quieto, né? Vamos deixar quinzenal mesmo, né? E pra contextualizar também a coisa um pouquinho, que eu perguntava os negócios pra mim, é que no Brasil eu trabalhei com produtora. Então eu já trabalhava com edição, com a parte de imagem também, né? Photoshop, essas coisas todas. Então aí o Will, ele vinha perguntar pra mim. Foi aí que eu falei, Will, 3 por semana vai ser foda. Você que vai estar editando o negócio, cara. Mas às vezes, até então, era pra ser o Henning que ia editar, porque eu nunca tinha mexido com edição. Só que eu já editava o drop, né? Eu falei, mano, eu edito o drop, é 1 por semana, e eu não dou conta de fazer mais, você quer fazer 3. Não tem como, 3. Cara. E às vezes você não quer nem lançar os 3 por semana, mas que nem vocês falaram de ter gaveta, de ter, né, a janela de gravação e tal, não sei o quê. Porra, quem nunca teve a grande ideia de, não, vamos pegar uns final de semana de folga, então vamos fazer 2, 3 episódios no mesmo dia? Cara, você pode até conseguir fazer, mas o primeiro vai ser lindo. O segundo vai ser, É porque cansa, o pessoal acha que não cansa, mano. Cansa, exato, cara. A gente já tá tentando fazer isso daí há 3 anos, ter uma janela. A gente não tem até hoje. É impossível. Eu fiz já uma vez pra nunca mais. E fora que acaba defasando alguns episódios também, né? Tipo, o segundo episódio sempre vai ser ruim. A gente só teve um caso desse, né, Reni? Mas até que não ficou... Na época era o Farofa que editava. Não ficou zoado, né? Ele conseguiu dar uma salvada. Que a gente gravou aquele de... igual aqui, só que não. Um era falando das coisas contra o Brasil, né? O contra de morar no Brasil, e o outro era os prós de morar no Brasil, né? Mas a gente também fez 2 programas assim, foi a mesma galera, então gravou um falando só sobre o contra, né? O pró de se morar fora do Brasil, mas também foi, e na época a gente gravava quase 2 horas por episódio. Aí a gente gravou 2 horas, então agora vamos resetar aqui e vamos gravar o contrário do que a gente gravou, né? Mas na gravação a gente sentiu esse peso, né, do cansaço, de você ficar ali 5, quase 6 horas falando no... E fora o antes, né, que tem a preparação de pauta e tudo mais. Nunca é o tempo que o episódio é lançado, editado bonitinho, nunca é o que foi de gravação. Geralmente tem uma meia hora ou 1 hora a mais, só de áudio que não foi pro ar, tá ligado? Sim. Só de erro e respiro. Sim, exatamente. E para vocês, essa parte do financeiro, conseguem ter algum retorno disso daí, mesmo que não seja diretamente, né?
Que nem, por exemplo, sei lá, vocês trabalham... Que financeiro, mano. Não, então, por isso que eu tô falando. Não que diretamente esse retorno, não só financeiramente que eu digo, né? Eu me expressei errado. Porque, querendo ou não, pra mim, né? O meu caso, o podcast ele me trouxe... Financeiro é como vocês falaram aí, né? Até agora eu tô esperando um retorno de... né? Pelo menos do conteúdo, né? Do dinheiro eu já nem desencano, porque eu só coloquei na balança, né? Se eu fosse gastar com um psicólogo, será que eu gastaria mais ou menos do que eu gasto com podcast? Que pra mim então. Eu uso isso aqui como minha terapia, né? Porque pra quem mora aqui no Japão sabe como que é essa loucura de você viver só trabalhando, né? Pra vocês, o retorno tem atingido um pouco da expectativa? O financeiro, como a gente já comentou, sabe-se que não. Mas o retorno pra vocês, do que vocês pensavam, tem tido esse retorno? Tem. Financeiramente falando, a minha expectativa era nada. E tá conforme a minha expectativa. Igualzinho. Basicamente. Dobrou a meta. Dobrou a meta, não tinha exatamente. meta e acabou dobrando a meta. Mas acho que a maioria da galera que isso começa um mesmo. podcast não espera um retorno financeiro, não. Acredito A eu. gente espera, vai. A gente tem uma esperançazinha de Não, virar então, famoso. aí é que tá. Isso- A longo prazo. Mas a esperança é diferente da expectativa. Tipo, eu acharia excelente. Nossa, imagina só o Drop vivendo do Dropzilla e tudo mais. Mas falar que isso é uma expectativa já é um pouco difícil, assim. Não é algo que eu esteja esperando, assim. Tô trabalhando pra que dê algum retorno, mas isso não significa que eu esteja esperando algum, tá ligado? O Cara, retorno é eu vou confessar algo aqui que talvez eu já tenha falado para alguns, mas eu falo sempre. Na verdade, o que eu sinto, cara, é inveja daquelas pessoas que bombam o seu podcast rapidamente. Sempre que eu escuto uma história assim, eu fico com uma inveja mesmo. Pô, podia ser eu, entendeu? E tem umas histórias assim, né, da pessoa começar, lógico. Às vezes a pessoa já é conhecida, às vezes a pessoa já tá no meio. A gente, quando simplifica assim, você sempre elimina o processo da pessoa, óbvio, né? Mas tem muitos casos que eu vejo que acontece isso. É só pra complementar a informação também, o fato de eu não estar esperando um retorno financeiro não reflete no que eu exija na qualidade do que eu faço. Sim. Eu tento manter claro. isso daqui, eu tento manter o mais profissional possível. Com as pessoas que estão comigo também pensam da mesma forma, então, né, tem esse lado aí. Não significa que a gente vai entregar algo que... Principalmente porque a gente começou fazendo algo que a gente queria consumir também. Então eu ouço depois, tá ligado? Eu não vou querer ouvir um negócio que eu acho que é ruim, tá ligado? Eu adoro me ouvir, cara. Adoro me ouvir. Eu faço questão de fazer o negócio com qualidade, de tentar ter o mínimo de qualidade. Eu gosto de ouvir o episódio depois, ouvir tudo que eu participei, eu escuto. Ah, mas você tava lá, você já ouviu essa conversa. Cara, às vezes eu Mas escuto editado é outra episódio. coisa também, cara. Editado é outra coisa. Editado é outra coisa. E às vezes eu escuto, que nem no caso do Poucas Trancas, às vezes eu escuto o episódio 3 vezes. Porque eu participei dele, eu escuto ele antes de ser lançado pra ver se tem alguma coisa pra corrigir, e ainda escuto a hora que lança, tá ligado? Pra exatamente Pô, isso. vai ter uma desse jeito. contagem no... É justo. Comigo acontece o seguinte, o podcast, o Will falou sobre expectativa, o Lembrei veio numa situação de tentar fazer algo que tivesse a ver com uma coisa minha, assim, que não fosse pra falar de coisas que todo mundo já fala, que já tá saturado, né? Falar de filme, falar de livro, falar de futebol, ou enfim, né? Aí eu tentei puxar pra uma coisa que tivesse a ver comigo e que não fosse tão batida. Mas pra mim o que é legal é tirar uma ideia da cabeça e virar uma coisa que você consegue ter ali, né? Mostrar pra alguém, ou alguém ouvir e tal. Então eu entro nessa como o Johnny. Às vezes eu ouço antes de sair pra poder ver se tá bom. Aí depois, quando eu lanço e alguém elogia, aí eu entro num barato assim, eu vou ouvir pra ver por que ela tá elogiando, entendeu? E tem o lance de ouvir de novo, às vezes, por causa do convidado também, né? Tipo, dependendo de quem você convidou, você fala, caralho, maluco, eu troquei ideia com o cara ali. Aí você vai e ouve várias vezes ali também. E sabe o que é o pior? Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente caótica e aleatória também, né? Então, assim, às vezes eu falo, e aí alguém comenta, que nem o Andrei falou, porra,
eu rachei o bico em tal parte. Eu falo, caralho, não lembro que eu falei isso, tá ligado? Eu preciso ouvir crer. de novo pra falar. Pode crer. É isso aí. Acontece Quando eu direto, falei né? de alguém falar, você pensar nisso mesmo. Falei mesmo, né? Por que será que ela gostou disso e tal? Aí você vai lá ouvir. Não, e é uns comentários do Eu tipo. não lembro. E é uns comentários do tipo, caralho, eu rachei o bico com aquilo lá. E aí você agradece e tal, mas na tua cabeça fica, caralho, eu não faço ideia do que eu falei, mano. O que foi mesmo que eu falei, cara? E aí eu tenho que parar e ouvir de novo, tá ligado? E aí, realmente, às vezes eu falo, puta, pode crer, foi engraçado. Entra em transe, né? Se ouvir de novo fica bom, né? Exato. Eu acho que retorno financeiro eu nunca tive, não, mas. Aliás, acho não, certeza. Mas assim, gastar também eu gastei relativamente pouco até. Porque a gente se virava pra fazer, tentar gastando o menos possível. Só que teve o que eu falo que, tipo, foi muito bom é porque a gente conheceu muita gente diferente, gente nova. Nossa, sim. Eu acho que o retorno foi mais nesse sentido, assim. Sim. Pelo menos pra mim foi nessa questão. Fiz alguns bons amigos aí também. E então é nesse sentido, assim, né? Eu acho que foi mais esse o ganho, sinceramente, né? Não, eu concordo 100% com você, porque o financeiro foi naquilo que eu comentei, né? Porque pra quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou um cara bem fechadão, né? Não sou muito comunicativo. E aí eu iniciei o podcast justamente para tentar melhorar isso, né? Porque como não é que eu seja uma pessoa tímida, envergonhada, não. Assim, sabe aquele meme que fala, né, que o que será que tá passando na cabeça da pessoa? Quando eu tenho que ser o anfitrião, na minha cabeça fica aquele espaço vazio, assim, né? Eu até brinco que se eu fosse advogado, na minha cabeça, as minhas ideias, os meus argumentos, ninguém ia ganhar num debate de mim. Só que na hora de pôr isso em prática, né, só dá aquela nuvem branca. Na hora de pôr em prática, ia sair um episódio com 9 pessoas. Sim. 3 Ia episódios ser no muito- mesmo dia. Sim, 3 de 6 horas cada um, né? Mas assim, pra mim, o meu maior retorno é justamente isso que você falou, Gui, que seriam conhecer essas pessoas, né? Fazer essas amizades, principalmente essa temática do Press Start, que era o do Perdido pelo Mundo também, é de você trazer brasileiros espalhados pelo mundo. Então eu tenho conhecido gente de países que eu nem imaginava que existia, por exemplo. Mas aí a gente tem conhecidos lá da Islândia, da Estônia, da Romênia, da África, da China, Espanha, Estados Unidos, entre outros países. Canadá. E assim, você fala, poxa, eu tô morando no Japão, que já era uma coisa, vou conhecer pessoas que moram no Japão, que não sei o que. Então você ter esses conhecimento dessas pessoas, né? E também quando a gente traz essas entrevistas, nunca que eu imaginei que a gente ia conseguir fazer entrevistas ou conhecer, conversar com atores global, né? Por exemplo, no nosso caso dos Cacetas lá, dubladores. Como eu trabalhei com evento um tempo antes, eu já conhecia uma grande parte dos dubladores, mas também não imaginava trocar ideia. Atletas olímpicos. Converso bastante com a Adria Santos ainda. Pô, que legal. Quando eu entrei em contato com ela, eu falei, poxa, é uma pessoa que eu não vou ter, assim, acessibilidade a ela, né? Imagina, uma atleta olímpica, né? E você vê a humildade da pessoa, a ponto dela mandar mensagem pra gente, assim, aí, como que vocês estão? Os meninos, como que estão, né? Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando nessa época de pandemia? Tomem cuidado para vocês não ficarem doentes. Poxa, você pensa numa pessoa que você nunca vai atingir e ter essa preocupação de mandar uma mensagem, alguma coisa desse tipo, né? E isso eu acho que não tem preço, esse tipo de retorno que a gente teve, né? O retorno financeiro, que nem no caso, eu falo no caso dos Poucas Trancas, por exemplo, a gente até tem alguns padrinhos e, como eu disse, toda ajuda financeira é muito bem-vinda, claro, mas a gente faz porque a gente gosta, a gente não tá esperando ficar milionário e é lógico que a gente adoraria, mas a gente não conta que a gente vai ficar milionário e parar de trabalhar por conta disso. Só que essa interação é muito gostosa, né? Você ter esse contato não só com convidados, com gente que você faz network e tal, mas com os padrinhos, com as pessoas que te apoiam. Porra, alguém te marcar seu podcast, seu projeto no Twitter e falar, mano, que da hora isso aqui, não sei o que, e virar uma conversa, aquela pessoa virar amiga de você, passar a ter contato todo dia, toda semana e tal, não sei o que. É muito bacana. O Will, eu só queria fazer um comentário que o Will falou que ele
um cara mais fechado, mais na dele, né? E eu lembro quando eu conheci o Will, que ele ouvia um outro podcast que eu gravava, e falou, pô, eu te apresento um pod amigo, né, onde eu falo de outro podcast e tal, eu queria que vocês participassem. Ele chamou eu, Escobar e Princeso, estão na bancada comigo de Poucas Trancas hoje ainda. Eu sempre falo isso daí, mas Princesa é um apelido excelente, né, cara? Puta Princesa é maravilhosa, Princesa é bom demais. Puta que pariu, cara. Parabéns pra vocês. Isso veio da ex dele ainda, nem foi a gente, já veio de presente o apelido. Eu já comentei antes e vou comentar outras vezes de novo, mano. Era um apelido de casal, então? Era um apelido do casal, ela falava que ele era um princeso, porque ele não fazia nada, ele era moleque. Que lindo, hein? Aí só perde pra aquela que chama o cara de vem cá, paixão. Tipo isso, tá ligado? E aí o Will chamou a gente, cara, e ele apresentou a gente quando ele foi começar, ele fez a apresentação e caiu da chamada. E a gente tomou conta do podcast e falou, Will, sinto muito, você acabou de perder seu podcast. E tomamos conta. E de lá pra cá, o Will é um grande parceiro nosso. Desde a gente já mudou de podcast, já começou outro projeto, que é o Poucas Trancas atualmente. E o Will segue sendo parceiraço nosso sempre, cara. E eu só tenho uma reclamação lá do grupo de padrinhos lá, que lá ninguém presta. Porque lá no grupo, você vai dormir, você acorda, tem 3.500 mensagens aqui, imagina aquele negócio pipocando lá. Mas é lógico que é uma grande brincadeira, um abração pra todos lá, o grupo de padrinhos lá, mas parem de mandar mensagem de madrugada aqui, que o celular fica... E é por essas reclamações que o Will tá fazendo que ele nunca é chamado pra fazer a porra do episódio. Isso vai render assunto lá. Eu esqueci de ligar aqui o... Entre aspas, né, o modo cinismo aqui do grupo, né, porque todo mundo sabe lá que eu sempre zoo lá, brinco com a galera lá. Mas é legal, cara, esse bate-papo é legal, porque e aí eu lembro quando eu fui chamado para participar aqui no Press Start, inclusive, que aí eu conheci o Andrei, conheci o Reni e tal, hoje tô fazendo esse contato com o Gui. Peço desculpas por isso. Mas, cara, aquele dia eu lembro que a gente fez a gravação, terminou a gravação e foi, tipo, até 3 horas da manhã batendo papo, tá ligado? Aleatoriamente. Pode crer, e, tipo, caralho, a gente ficou mocota trocando ideia, eu nem conhecia os caras, eu já fui falando pra caralho, gente. Aleatoriedade da porra, mas isso é muito gostoso de fazer podcast. É a parte gostosa, né? Fica esse quentinho no coração de conhecer essa galera, é muito bom, velho. O backstage de podcast é muito bom mesmo, cara. É muito bom. Gostoso Sempre demais. É muito bom. O que vocês imaginavam fazer no podcast? Tem alguma coisa que vocês se arrependem, né, do início, que você fala, poxa, não era isso que eu imaginava? Lógico que se fosse totalmente ruim, já teria desistido, né? Como muita gente que pensa que alguma coisa já desistiu e a gente continua, né, no podcast aqui. Tem alguma coisa que vocês imaginavam que seria mais fácil, né? Que vocês seguem teimando, né, pra fazer? Eu queimei a largada, então, porque o lance de pedir os áudios é o que é difícil pra mim. E eu sou um pouco... Como eu pensei tudo, eu sou meio apegado ao projeto, ao modelo, né, ao formato, na verdade. E aí eu acabo, não pode ser 2, tem que ser 3 áudios pra dar 3 blocos, e aí fica essa... Aí... Quando eu peço pra alguém que já mandou, eu fico, mas a pessoa já mandou, vai mandar de novo, enfim. É isso, na 3ª temporada eu ainda tô pensando como resolver essa equação, mas em geral não, em geral eu gosto sim do resultado e é que a gente comentou anteriormente. Eu acho que no fim eu faço porque primeiramente eu gosto, e aí aquelas outras 3 pessoas que escutam e elogiam, também entram nessa dança aí, por isso que eu continuo fazendo. Só tem uma coisa, na verdade. E mesmo assim, eu nem vou falar que eu cheguei realmente a me arrepender. Foi só porque bateu numa época em que eu tava estressado com o trampo, não era nem com o podcast em si. Que foi o lance de fazer semanal, né? Mas o arrependimento demorou coisa de 3 semanas, só que realmente foi por causa de estresse de trampo, cara. Tá ligado? Porque eu falei, poderia ter começado lá atrás como quinzenal e tal, mas não, semanal tá de bom tamanho pra gente aqui. Isso eu repito, como eu faço sozinho praticamente, eu não consigo imaginar, é impossível. Você tem a galera aí que você falou que tá comprometida e tal, então
Mas fazer semanal eu acho que é uma loucura. No Nossa. começo eu senti menos do que nessa época aí, e no começo eu tava sozinho, né, cara? Eu fiquei um ano com o Dropzilla e era só eu, né? E começou como semanal desde o início mesmo. Mas porque no começo, né, além de ser parte lá do Confraria, era 3 minutos, 5 minutos, aí editar é rapidinho, né, cara? Mas aí depois foi aumentando, foi pra 30 minutos, foi pra 1 hora, já tem episódio de 2, aí foi ficando assim, né? Uma coisa que eu queria muito continuar fazendo hoje, mas porque não tem como fazer, mas é uma coisa que agrega muito pra todo podcast, quem consegue fazer isso, é gravação presencial, cara. É a única coisa que eu queria fazer, assim, que eu não consigo fazer hoje. Porque tudo que foi ideia ruim a gente já dropou e esqueceu, e paciência, e foda-se. Agora, uma coisa que se eu pudesse ainda tentar, eu tentaria, mesmo sabendo que ia frustrar, era fazer gravação ao vivo. Todo mundo junto, no mesmo lugar, assim, no mesmo ambiente. Presencial, né? Não ao vivo. Ao vivo a gente tá fazendo aqui, porra. É presencial, todo mundo presencial. Cara, nunca fiz, eu tenho mó vontade, sabia? De tentar. Porra, é mó delícia, de fazer um episódio. cara. Nunca fiz. É muito bom, velho, muito bom. É muito da hora. Ainda mais fazendo num lugar com uma churrasqueirinha, uma cervejinha, alguma coisa ali, vixe. Sempre gravo bebendo. Hoje eu não tô bebendo nada, mas eu sempre gravo tomando uma cerveja. Isso não pode faltar, é o gatilho pra gravar. Com você aí, Gui. Cara, eu não tenho muito arrependimento, não. Pra falar a verdade. Desistiu de fazer um podcast, pô. Desculpa, não vou perder essa. O que foi, assim. Agora a gente já deu uma... Agora já desistimos de uma vez. E arrependimento a gente não teve, não, cara. Acho que, de modo geral, tudo que a gente meio que quis fazer, assim, e deu pra fazer, a gente fez, assim, né? A gente às vezes nem pensava muito na questão do... Isso foi uma parada que eu acho que foi interessante. A gente nunca pensou muito só no público. Porque às vezes, sei lá, vai querer falar sobre uma série tipo The Last of Us, que tá agora bombando aí, né? E aí você Puta vai fazer, série, aí, tipo... Puta série. Tô aceitando participar do episódio aí, se alguém quiser. Isso aí eu tô... Bom, se quiser também já fica o meu convite, o meu convite não, aliás, o meu autoconvite, né? Ô, Johnny, oferecendo aí também. o nosso saiu ontem, mano. Porra, velho. Nossa, saiu ontem. Pô, Mas vou ver. eu mesmo só participei da metade, que ainda tava no Covid ainda, né, mano? Olha aí, eu Até a hora que ele ficou tonto ali, ele participou. O cara caiu. Ele resolveu olhar pra um lado, olhar pro outro. Eu fui Mas, infectado, ó, né? Fui infectado também. A série não terminou ainda, né? Não, ainda não. Ainda não. Aliás, tem que Mas assistir então, nessa tem semana. isso, né? Então, assim, é uma série que tá bombando. Eu sei que tem gente que não vai querer assistir e tudo mais. Então, eu acho que uma coisa que a gente nunca fez foi se forçar a assistir alguma coisa, ou fazer alguma coisa pra poder gravar, porque era um negócio que poderia bombar. Pode crer. Você entendeu? Sim. Então, assim, ia fugir o nosso natural, foi algo que a gente nunca quis fazer, assim, não. Então realmente a gente fez... a gente se divertia fazendo. Eu acho que, então, tira um pouco de algum possível arrependimento que pudesse ter, assim. Não tem muito... Foram 2 anos ali, bem mais coisas boas do que ruins, assim. Então não tenho muito o que falar desse assunto, não. Dessa parte. Acho que pra mim tá bem de boa. Bom, o meu único arrependimento, pra gente fechar aqui então, é ter convidado esses dois pra fazer parte da bancada. Né? Então, o seu arrependimento também pode ser uma culpa sua, porque depois de vir pra cá que eu comecei a fazer o lembrei, então tá tudo interligado aí, ó. A culpa é sua, Will. Levando amiguinho pras drogas, a má influência, tá vendo? Então, você que me trouxe pro mundo das drogas. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, vocês viram aí, né, que tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, né? Mas aí vai depender do que você quer, que você pensa fazer. E pra gente iniciar o encerramento aqui, Andrei, vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, primeiramente agradecer aí a presença do Johnny e do Gui. Falar que foi um prazer participar com vocês, trocar essa ideia aqui sobre podcast. É um episódio de metalinguagem, né? E para não cometer o equívoco que virou marca e que já faz alguns episódios que eu não faço mais, quem quiser conferir o podcast Lembrei,
entra lá no meu site que é podcastlembrei.com.br. Eu não falo mais o www, descobri que não é necessário, né? Você sentiu velho, né, cara? Então. Eu fiquei Não duas fala temporadas. entre aspas, que todo episódio você repete. Eu não falo mais o www, então você continua falando. É só pra fazer a piada de ser velho, entendeu? Eu passei 2 temporadas falando www, então é um meia-culpa isso. Quem quiser entra lá no site, tem 2 temporadas, né? Primeiro eu fazia em parceria com o D'Angelo Lopes, falando de memórias afetivas. A segunda eu sempre levei um convidado. Temos episódios com o Will, com o Reni e com o Johnny. O Guilherme vai participar na próxima temporada com certeza. E se tiver, porque eu tô avaliando, depois desse episódio aqui é provável que eu nem faça mais. Porra, e é isso. Eu vou seguir o exemplo do Gui, eu vou acabar com o Lembrei. Não, pera aí, faz a terceira pra eu participar, pô, depois você termina. É justo. Tá. Eu vou fazer um novo podcast agora que eu esqueci. Aí não precisa nem falar aqui, né? Esquecer já vai ser um padrão. Esqueci de falar no meu podcast. Histórias de esquecimentos. Vamos fazer esse podcast agora. Gui, como eu sempre falo para as pessoas que participam aqui pela primeira vez, sempre que você quiser e puder participar aí, né, seja bem-vindo, as portas sempre abertas aqui para você. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Cara, eu que agradeço muito. Bom, tamo aí, eu tô sem projeto, tô sem nada. Se quem quiser me convidar, eu estou me autoconvidando, eu estou me auto-oferecendo, na verdade. Então tamo aí. E, cara, considerações finais, bebam água, alimente-se bem, use protetor solar. É isso. Tem um Pedro Bial aí. E, cara, mais uma vez agradecendo muito aí por ter me convidado. Sempre que precisar, tamo aí. E é isso, cara. Segue lá, se quem quiser me seguir, me segue. Não tem nada nas minhas redes sociais, mas é só seguir Cortelli ou Gui. E tamo aí. Muito obrigado, viu, moçada? Até mais. Johnny Rossi, um grande amigo nosso aí também. Muito obrigado por mais uma participação aí. Manda um abração para todos da bancada lá. E deixa para mandar o abraço por último pro Escobar. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui, sempre bom gravar com vocês, me divirto demais. Vocês me encontram, eu vou falar a minha arroba pessoal e a do podcast, tá? Então vocês me encontram nas redes sociais como arroba Johnny Rossi e nos podcasts, tanto no arroba Os Poucas Trancas, podcast Poucas Trancas, só procurar o Percotinho lá que é a gente. E eu também tô quinzenalmente no Treta, né? No Treta Podcast, tô lá também fazendo comentários sobre as tretas mais tretosas da internet. E um último conselho, você que vai entrar como convidado, não fique esperando o host te chamar, não, porque a coisa mais chata é convidado que não fala, velho. A gente tá esperando que você fale, meu amigo. Que você interaja, filha da mãe. Te chamando pra participar, porra. Um beijo pra todo mundo e obrigado. Encerrando os agradecimentos aqui, ô Reni, eu vou pedir que você então finalize aí pra gente, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Galera, pra quem ouviu a gente aí até aqui, valeu mesmo. Aliás, pra quem ouve a gente, já pensou em fazer um podcast e tudo mais? Recomendo de verdade, cara. Apesar de todos os problemas que a gente trouxe aqui, nenhum desses problemas aí é problema suficiente pra desmotivar a gente aí de continuar, porque é muito gostoso gravar isso aqui, cara. É muito bom mesmo. E parte disso tá aí, cara. A amizade aí que a gente fez com a galera, com o Johnny, com o Gui que eu conheci agora aí. E vários convidados que passam aqui pelo Press Start, lá no Dropzilla, que, cara, viraram brothers reais mesmo, brothers de conversar diariamente, saca? Então, se você tem vontade de fazer um podcast, eu espero que isso sirva de motivação e, cara, faça. Mesmo que você ache que o mercado tá saturado de algum assunto específico, mas não é você falando daquele assunto. Vai lá e fala, cara. Vai lá e faz que vale a pena. Beleza? E tem o meu podcast, DropzillaCast. Na verdade o nome é só Dropzilla, né? DropzillaCast é só o arroba. E todas as outras formas aí de você encontrar a gente. A gente tá em tudo quanto é plataforma aí, Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast. Só procurar como DropzillaCast que você encontra a gente lá. Beleza? Valeu, galera. Abração. E antes de deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail @pressstartcast.com.br
ou através das nossas redes sociais, tanto no Face quanto no Insta e também no YouTube, @PressStartCastOficial. E se você pode ouvir, né, como eu já comentei, você pode ouvir os nossos episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na descrição do Instagram e também, aliás, na bio do Instagram e na descrição desse episódio. E a gente conta também com a colaboração de todos, que você ouvem e curtem o nosso programa, né? Então vai lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like também, faça o compartilhamento, para a gente conseguir também o nosso link direto e que o YouTube espalhe mais o Press Start para outras pessoas. Acessem também a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira. Lá você vai encontrar vários outros podcasts de toda essa galera aqui do Japão, né? Que já participou, e tem outros podcasts também lá muito legais para vocês ouvirem. E se você quiser ajudar o Press Start a melhorar nas suas produções, né, considere aí se tornar padrinho ou madrinha lá do Press Start. Se você estiver no Brasil, através do Padrim e também do PicPay. E se você estiver fora do Brasil, através do PicPay e do Patreon. O link também vai estar na bio e na descrição desse episódio. E por último, eu gostaria de lembrar, né, que se você estiver precisando de um editor, quiser aprender também a editar, entre em contato lá com o Zorzal. O Instagram dele também vai estar na descrição desse episódio. Fala lá com ele que o cara manda muito, muito bem na edição. E deixando as minhas considerações finais aqui também, né, que esse papo que a gente teve não é para desanimar você que queira fazer um podcast, e sim para mostrar que nem tudo vão ser só flores, né, que é para você ficar sabendo que podcast você vai ter seus perrengues, vai ter seus gastos também, vai ter que ter um tempo de dedicação, mas que também tem as coisas boas, e você tem esse retorno, principalmente essas amizades aí, você vai conhecer muita gente. E a galera é sempre aberta também a participar, né? Tanto o Johnny, o Gui, o Andrei, o Reni e eu. Sempre que vocês quiserem aí, só dá um toque que a gente participa. E se nenhum convidado topar, deixa por última opção lá, você chama o Escobar, que talvez ele participe. Um abraço pra todos. Eu vou deixando aqui meu nosso muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピゾジオファレガウマズノーバイインボラエイムダオーサエセスエストラス。É o Zorzal que vai editar. Zorzal. Vontade de falar. Zorzal já sabe como é que nivela essa porra, né? Caralho, a gente já tá acostumado, meu querido. Vai na fé. A gente judiou do Zorzal na semana passada, mano. Caralho. Iniciando streamado. O Zorzal sofre comigo sempre, cara. Aqui, acho que ele já vai dar uma melhorada. Deixa eu ver. Cadê? Era pra ter um outro bagulho agora. Cadê? Configurações, sistema. Eu só quero ver se o AGC dele tá ligado, porque se não tiver ligado fica uma bosta depois, mas ele já deu uma boa melhorada aqui. Tava com o volume de captação baixo. Seu som tá bom, Johnny. Então show de bola. Então bora lá. Não tem as pigarreadas aqui do Escobar, tá? Do Escobar. Pô, é a marcação do começo do programa, cara. Sempre. O bicho tá. É o bendito Marlboro, né? Dá nisso. Não fume, crianças. Editado por Rafael Zorzal.